Bom dia, pessoal. Hoje é 15 de abril de 2021, disciplina de treinamento físico da URGS. Vamos no tópico especial de hoje. Eu vou falar para vocês um pouco sobre uma parte da minha carreira e acadêmica que foi em contato com colegas do Uruguai, né? Eu já comentei para vocês que eu tenho família, né, lá. Eu sou filho de uruguaios, meu irmão é uruguaio, eu já passei parte da minha vida por lá. Aprendi a falar espanhol como português, então tenho raízes muito fortes por aquelas bandas, né? E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês dos trabalhos que eu fiz na parte da educação física com dois colegas que viraram amigo ao longo dos anos, com os trabalhos bem interessantes e coisas um pouco diferentes até. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre biomecânica de marcha de aranhas, nós vamos falar de uma coleta que aconteceu lá no LAPEX, e também da biomecânica de joelho, que tem a ver com a pesquisa desses dois amigos. Eu vou agora comentar um pouquinho para vocês. E, culturalmente, eu quis trazer para vocês também um elemento que muita gente no Brasil desconhece, que eu digo sempre que o brasileiro, nós no Brasil, ficamos quase sempre de costas para a América Latina, né? E é uma pena, porque tem uma cultura linda lá e muita coisa legal assim que certamente a gente iria curtir muito. Então eu vou dividir com vocês também uma experiência muito pessoal minha que eu tenho de criança de ouvir certos ritmos uruguais. Um deles, que o pessoal geralmente não conhece, é o candombe, é um ritmo afro-uruguaio, candombe, né? Que é muito legal, é muito popular lá, inclusive tem as chamadas, que é uma atividade popular muito forte em Montevidéu, todo verão em Montevidéu tem, com apresentações dos grupos lubolos, que eles chamam, que é muito legal. Eu vou dividir com vocês aqui um pouquinho disso também. Eu não sei bem em qual ordem, né? Vamos ver aqui como vai. Deixa eu começar a falar aqui, gente, um pouquinho do trabalho. Então, aqui a gente tem aqui esses dois amigão. Eu conheci eles quando eu estava ainda na graduação para entrar no mestrado, num congresso brasileiro de biomecânica em 1999. Fácil de contar, né? 22 anos faz, pouco tempo, né? Eram dois estudantes também, Gabriel Fábrica e Dario Santos, da Universidade de la República del Uruguai, que é a UDELAR, a gente costuma chamar, né? Hoje os dois são professores associados na UDELAR, né? Cada um na sua área. O Gabriel Fábrica é um pesquisador na área de energética e biomecânica da locomoção, da fisiomecânica, né, da locomoção em animais e também em modelos humanos. E é dele o trabalho com as aranhas, que nós vamos falar hoje, e o professor Dario Santos, que é uma referência na área de biomecânica do joelho, é um fisioterapeuta e com muito estudo nessa área. E vou mostrar para vocês, inclusive, uma tecnologia que ele construiu, aí, uma inovação tecnológica muito legal, que foi feito em parceria com os engenheiros, que é o Dynabang, que é um equipamento para avaliar força, extremamente barato, com sensor inercial junto, sensor de força junto, muito legal para se usar em treinamento e avaliação musculoesquelética. Vamos lá, gente. Então, deixa eu começar aqui. No estudo, durante o doutorado do Gabriel, isso aqui é uma foto na sala do professor Jefferson, era a minha mesa, eu era doutorando do professor Jefferson, fui o primeiro doutorando dele, e o Gabriel foi co-orientado pelo Jefferson no doutorado. E ali está ali o meu notebook, que depois foi para o Nepal e viajou bastante esse notebook, e ele usando aí com as rotinas em MATLAB para as análises da mecânica de marcha de aranhas. Resumindo um pouco, gente, o Gabriel, o que ele fez? Ele trouxe ele foi caçar no interior lá do Uruguai, né? Duas aranhas grandes, caranguejeiras, tá? Gramóstola molicoma é o nome dela, o nome científico. Mas são duas grandes aranhas, assim, caranguejeiras. Ele pegou no meio do mato, botou numas garrafas furadas, PET, e trouxe na mochila no ônibus Montevidéu-Porto Alegre. Hoje a gente reconhece que poderia ser preso, né, por causa desse ato. Mas a gente fez isso, as aranhas sobreviveram, e aqui está o local de coleta, a sala de biomecânica aqui da nossa EZFID, né? Aqui, para vocês terem a ideia à esquerda, nós tivemos que construir essa caixa de calibração. Isso aqui tem pezinhos, chumbinhos,
em várias posições, onde a gente fez a nossa área de calibração da coleta da aranha, com câmeras que a gente usou durante vários anos, agora estão já obsoletas no LAPEX, né? Mas tudo com câmera manual, né? E filmando ali em torno de 100 Hz, se não me engano. Bom, aqui está os nossos sujeitos da amostra, né? Eram essas duas aranhas, nós colávamos bolinhas de isopor nas pontas das patas dos bichos, e uma próxima do centro de massa, e criamos um modelo antropométrico, não, é biométrico desse animal, né? Depois estimamos centros de massa segmentar, inclusive. Depois desses animais terem sido coletados, eles sofreram um pouco por causa das colas que nós usamos de tudo, cola tenaz, testávamos, né? Tivemos reação alérgica, eu segurava a pata e o Gabriel passava gilete nos pobres dos animais, porque não colava por causa dos pelos, né? O Gabriel passou com uma alergia durante semanas, eu por sorte não tive nada, mas foi muito engraçado, assim, tava vários pesquisadores em volta vendo aquilo e testando o bicho na sala do professor Cruel e depois indo para a sala de biomecânica para fazer as medições, né? E fazendo com que as aranhas caminhassem, né? E como é que a gente motivava elas era bastante difícil, era muito estranho. Foi muito engraçado, assim. Mas colamos os marcadores e depois das coletas esses animais eram sacrificados e nós separávamos os pedaços e medíamos os pesos segmentares de cada estrutura para tentar estimar o centro de massa segmentar e calcular o trabalho mecânico disso, né? E esse estudo me ajudou muito a entender mais sobre o uso disso também para a locomoção humana, e é o que a gente usa no grupo, esse raciocínio fisiomecânico, né? Mas, para vocês terem uma ideia, depois, no trabalho que saiu a publicação do Gabriel, foi visto que, claro, os octópodes, né, diferente de quadrúpedes e bípedes, eles têm uma estratégia de locomoção muito mais plana, né? Então, quanto mais segmentos a gente tem, maior controle a gente tem, só que a gente gasta mais energia por esse movimento das patas, por terem mais patas, né? Isso induzia, gente, a um raciocínio muito simples, biológico, que eu acho muito legal, assim, de dividir com vocês, embora tenha pouca aplicação no treino, na nossa vida aqui, pessoal, mas é um conhecimento geral que tem a ver com a fisiomecânica da locomoção, que é o seguinte, que quanto mais patas eu tenho, quando eu começo a andar de forma quadrúpede, ao invés de bípede, por exemplo, mais eu tenho trabalho interno, né, que tem a ver com o trabalho que eu gero para movimentar meus segmentos em relação ao centro de massa, né? E o trabalho externo é controlado, porque o trabalho externo tem a ver com o centro de massa. O centro de massa se mantém constante, assim, bastante com maiores patas. É um modelo, inclusive, esses estudos servem também para entender um pouco mais das aranhas, que são modelos de controle que a engenharia tenta se ater, tá? Eles têm poucos neurônios para fazer um controle de um padrão de movimento tão complexo como são os tipos de marcha. E para vocês terem ideia, as aranhas, diferente da gente, que tem 3 tipos de marcha, as aranhas têm 8 tipos de marcha, né? 8 combinações de sequenciamento que dão 8 tipos de marcha. São muito mais complexos, embora o sistema nervoso seja 1000 vezes mais simples, assim, resumindo. Então, aqui a gente tinha os dados de trabalho mecânico interno, que a gente avaliou do estudo. Tá? Aqui está a turma da coleta, tá? O professor Jefferson, eu na época de doutorando, né? Não mudei muito, vejam, tá igual. E o Gabriel Fábrica está aqui. Rulhos, a gente chamava ele por causa dos rolos do cabelo dele, era Rulho. E aqui os vários colegas. O Daniel Cury aqui fez doutorado com o professor Jefferson, hoje ele é professor associado na Nova Zelândia, uma referência em biomecânica do ombro. Ele estudava aspectos da fisioterapia e nos ajudou muito nas coletas, foi um parceiro do Gabriel ali no estágio dele também. E aqui o resto da turma, que vai a professora Cláudia Candotti também, auxiliando, e começavam a junção dos grupos da professora Cláudia com o professor Jefferson, e vários colegas que hoje são professores, gente que trabalha muito bem nos seus campos, aí, um monte de amigo da época das antigas aqui do LAPEX. E vejam aqui as coletas com as iluminações e o local da coleta, aqui, que era a aranha passava. E aqui a gente calibrava o ambiente com essas várias câmeras e fazia uma análise tridimensional desse movimento. Foi muito engraçado, foi uma tarefa bem
Aqui tem os dados de estimativa de custo metabólico a partir desses cálculos de trabalho mecânico. Tá? E aqui a gente tem uma análise, é um gráfico onde eu tenho aqui as escalas não lineares, né? Elas não são numa distribuição linear, né? E, bom, aqui é numa escala exponencial, né? O inverso do exponencial. Mas, assim, de qualquer jeito, o que aparece aqui, pessoal? O gasto energético de vários animais, desde animais muito pesados, né? Cavalos, por exemplo, até insetos, tá? E as aranhas aqui no meio do caminho, né? Muito leves, obviamente, tá? Pesando algumas gramas, né? Como a gente pode ver aqui na escala. E o gasto de energia pelo trabalho externo e trabalho interno. O trabalho externo ainda é muito grande, embora quase não se mexa, né, o centro de massa é muito pesado, igual. É uma estratégia desses animais, né, terem patas relativamente leves, e isso os quadrúpedes fazem também. Se a gente for ver a distribuição de um cavalo, ele tem muito mais massa no seu centro de massa do que nas patas. As patas são relativamente leves. Isso é uma estratégia evolutiva para quê? Para ter um trabalho interno maior, mas ser atenuado pela massa pequena, né? Eles têm massas relativamente pequenas nas patas, né? Nós, por exemplo, temos patas relativamente grandes, né? Nossas pernas são relativamente com pesos grandes e são muito grandes. Nós somos um pouco bizarros na natureza, se a gente for ver assim. Muito bem, esse é o artigo que eles publicaram, saiu dali, com todos esses dados aqui que eu comentei para vocês, do trabalho interno calculado. Agora o Gabriel já fez estudos na inclinação com esses animais. É uma linha de pesquisa super interessante, né? Mas dessa vez a inclinação não foi feita aqui as coletas, eles fizeram em Montevidéu mesmo. Mas até hoje o Gabriel tem essa linha forte sobre a locomoção de animais, além de locomoção também em pessoas com patologias, né? Mas eu quis chamar esse estudo porque teve essas características que foram bem diferentes. Fizeram história no LAPEX na época, o pessoal até chamava o Gabriel das Aranhas. Né? Mas vamos lá. O outro trabalho que eu queria falar para vocês é do Dario Santos, esse outro amigo que se desenvolveu Professor, Oi? antes de esse aí, o que estimulava lá as aranhas a caminhar? Eu não sei se eu perdi ou o senhor não falou. Não falei mesmo. A gente batia no solo mesmo, tá? A gente tentou de tudo, botar formiga do outro lado, botamos o resto de madeira, né? Que era onde o Gabriel tinha achado elas no interior do Uruguai, em madeiras podres, né? Embaixo, elas iam ali, mas não dava muito certo, assim. O que dava era barulho mesmo, bater do lado delas e quase que tocando nelas como perigo. E aí elas saíam correndo para o outro lado. Só que elas saíam correndo do jeito que elas queriam, né? Então, às vezes, em velocidade não constante, a cada 10 tentativas saía uma, né? Então a gente coletava 10 e só usava uma, assim. Era bem, ou elas paravam no meio do caminho, né? Simplesmente. Não tinha muito. A gente tentou o lugar escuro também, que se usa muito com rato, né? Em modelo de estudos com ratos, né? Um lugar escuro que eles vão atrás disso, mas não funcionava, assim. Então a saída foi meio que o susto físico, assim. Não sei nem se era rumor, era mais físico mesmo, das coitadinhas. A gente ia meio que batendo nelas, assim, dando uns cutucos para ver se elas arrancavam. Mas em média é tipo as nossas aqui, porque no Rio Grande do Sul, aqui no interior, tem que é o tamanho de uma mão, né? Sim, Eu são não sei bem. o Até tamanho. essas da mão até são grandes. As nossas eram desse tamanho, assim. Eram médias, né? A gente sabe que pode ser até desse tamanho, né? Exatamente. No É. interior eu encontro bastante dessas aí. Então tá, professor, é só isso mesmo, tá bom? Valeu, Alexandre. Não, eu encontrei aqui na minha casa, aqui, né? Eu moro aqui na região da Lomba do Pinheiro. Encontrei uma aranha desse tamanho, gente. Uma coisa, era o dobro da outra, dessas que a gente avaliou com os uruguais. Eu nunca tinha visto isso. Eu tive que tirar uma foto, senão o pessoal não ia Existe umas acreditar. bem grandes. E aí eu Realmente, porque corri elas com uma vassoura para fora do terreno para não matar, né? não tem o que fazer, né? Eu nunca tinha visto isso, né? Coisa muito grande. Tem mesmo. E tem um efeito de tamanho aí, então eles estudam muito isso. Mas o pessoal da área do controle motor usa muito, o pessoal da robótica usa as aranhas como um modelo de controle altamente, um design muito inteligente de adaptação. Elas têm um sistema de controle muito melhor que o nosso, né?
O nosso usa muito mais neurônios para uma resposta bem dificultada, assim. O deles é muito mais simples. E aí você acaba tendo aplicações. Isso que eu queria dizer para vocês. É um estudo que eu chamo de base, sabe? Embora não tenha aplicação, são estudos que a gente consegue entender sobre controle e mecânica de movimento de forma mais geral, né? Isso pode ajudar até em áreas que depois podem ser úteis para nós, né? Como é a robótica, as próteses eletrônicas, etc. Muito bem, pessoal. Legal a pergunta, e é importante lembrar disso, tá? Que às vezes o pessoal acha que não tem nada a ver, mas tem muito, assim, essas coisas também têm a ver da gente entender elas melhor, porque é a base de conhecimento que nos dão, às vezes, luzes sobre coisas que podem até ter aplicação para nós também. Aqui, gente, já é uma área bem mais aplicada, né, do Dario Santos. Biomecânica do joelho, ele sempre estudou isso, né, e com pesquisadores de alto nível, sempre na UDELAR, na Universidade da República, um pesquisador com alto conhecimento. Tanto ele quanto o Gabriel, os pesquisadores do Uruguai, têm uma base de matemática, física, inclusive pela escola, né? Eles têm uma escola pública que é muito boa, né? A escola pública é de uma excelência assim internacional, né? É muito legal. Então geralmente os alunos, e eu me lembro que eles tinham uma base geral de conhecimentos de química, física, que chamava muita atenção, assim. E bom, o Gabriel também, o Dario tem essa característica. Ele foi para esse lado do joelho e desenvolveu esse sistema de avaliação de força. Resumindo um pouco, é o Dinabang. Aqui tem uma propaganda, aqui uma reportagem no El País, que é o jornal maior lá do Uruguai, né, trazendo um pouco esse equipamento. Então, é o auxiliar, aqui é o Dario mesmo, né, segurando o elástico, e aqui é um sensor de força, tá? Onde envia esses dados direto para o computador, e também tem um sensor de posição do lado da perna, é um sensor inercial, ISO não, é um sensor inercial, tá? Onde a gente consegue ter várias características de força máxima, controle de posição e velocidade durante os movimentos, assimetrias, né? E também análise de força rápida, né? Com aplicações para a área para eficiência de transmissão de movimento, bem interessantes. Deixa eu mostrar para vocês aqui um vídeo. Deixa eu só sair aqui do compartilhamento, vamos fazer daquele outro jeito. Deixa eu compartilhar. Compartilhar aqui a tela. Não precisa. Parece esse povo lá, não. Que o mundo está aí alta no povo. Quem é que entrou aí? A Victoria? Uma jogadora de vôlei. Uhum. Deixa eu ver, eu não estou achando. Eu deixei a janela aberta, mas não. A janela foi-se. Então, gente, me deem um toque aí. Todo mundo saiu com o vídeo hoje, não sei porquê, mas tentem me botar o. Vocês estão vendo o vídeo? Só me deem um ok aí. Sim. Sim, tá rolando, tá rolando. Sim, a gente tá vendo. Então tá, só para. Aí tem o tablet com as avaliações, né? Sai online. Esse aqui é um uso dele, então. Então, a partir daí, vocês têm essas... Olha, o sensor inercial ali, a colocação. É isso aí, curtinho, gente, só para a gente ter uma ideia. Um equipamento bem legal, gente, relativamente assim muito barato, tá? Uns R$500, assim, para tudo que ele dá, né? Ele é um sensor de força com muita informação e muito bom, assim. Eles me deixaram um aqui para a gente testar e tá muito bom. Eu nunca vi um sensor inercial tão fino, assim, tão uma
tu movimenta um pouquinho a perna, já aparece no computador a divisão. E eles têm ali para vários movimentos básicos uma dinâmica inversa. Então, eles estimam já a força muscular que está acontecendo ali. Bem interessante. Tá? Muito bem, gente. Vamos continuar aí. Eu tô louco, eu tenho que mostrar para o pessoal da Força até esse sistema aí que a gente está trazendo com os uruguaios, que muito legal. Deixa eu mostrar para vocês, para terminar, agora é a parte cultural, gente. Eu vou mostrar para vocês o ritmo do candombe, tá? É num vídeo um pouco diferente, assim, mas eu acho que vale a pena a gente olhar igual. Deixa eu botar aqui o Share Sound. Eu vou tentar deixar a voz do argentino narrando, e ele também faz os comentários, que eu acho muito legal, assim, né? Eles adoram, né? Os argentinos fazem muito verão no Uruguai, e gostam muito desses ritmos afro-uruguaios, né? Porque tem sempre uma criatividade, uma coisa muito legal, né? Que é a nossa herança aí da América Latina aí, com os africanos. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui, gente. Deixa eu ver se aparece. Não era isso. Vou tentar de novo. Share sound. Deve estar aparecendo para vocês. Eu vou fechar essa janela aqui. Está aparecendo para vocês a bandinha? Sim. Ah, valeu, Adriano. A bandinha, né? Ó, a partir do... Eu vou... tá aí. Buenísimo. Saluda. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está el espíritu. Ahí está el espíritu de los hermanos uruguayos. Muy bueno, tienen tambores de candombe en vez de... Ah, esto es Uruguay, hacían, ya lo que es la herencia candombera de los uruguayos, tremendo. Uy, me encanta ese sonido, te lleva a Uruguay, pero al toque, boludo. Me emociona, la llamada, se me viene el verano encima. Qué grande, ¿eh? ¿Qué sería de la música sin la gente de color, no? Re aburrida, ¿viste? No. Buenísimo. Muy bueno, no me esperaba algo tan representativo del Uruguay en algo tan formal. ¡Pah! ¿Cómo toca lo vago? Bueno. Nah, qué onda que tienen, ¿no? Toda la onda, toda la negritud así al máximo, ¿viste? Ah, la carita. Ah, sentilo, papi. Muy bueno. Pa. Ah, pero deja algo para después, loco. Se te mueve el cuerpito solo, boludo. Se te sale lo negro que no tenés. El del tatarabuelo negro. Alguno debe haber por ahí. Una gana de bailar. Candombe, tremendo. Muy bueno. Qué divertido. Claro, con razón lo dejaron para el final los uruguayos que traen la joda. Ojo que también pasaron los peruanos que estuvieron bailando bastante fiesta también, ¿eh? Después viene la del ejército argentino. Ah, no, un show tremendo arman los uruguayos. Muy bueno. Más informal, ¿no? Otras orquestas son bastante más formales. Tipo la del Paraguay, por ejemplo.
Qué bueno. Se le mueve la cabecita al chaval. Cada orquesta tiene su flash y cada orquesta hace su cosa, ¿viste? Porque mirando las distintas orquestas te das cuenta que cada una tiene su flash, tiene su cosa interesante. Venían tan serios con su ropa tan oscurita, pero... Muy bueno. Es un poco contraste, ¿no? Que es muy alegre la música y la vestimenta tan seria que... E aí, pessoal? Feito, então. Não sei se vocês... Alguém conhecia esse ritmo? Vamos fazer o contrário, não vou perguntar quem não conhecia, porque eu acho que geralmente o pessoal não conhece. Só para vocês terem ideia, eu tenho primas, assim, que não têm, assim, a descendência direto, negro e tal, mas que passam metade do ano se preparando para as chamadas, né? Então, eles vão nos treinos, é muito popular nos bairros de Montevidéu, assim. E assim, eles apresentam, tem as chamadas, né, que ele falou ali, ele comenta isso, que lembrou o verão, por causa disso, né, os argentinos invadem, né, o Uruguai, e é comum, no mês de fevereiro, ter as chamadas. As chamadas são os desfiles mesmo dos grupos lubolos, todos de origem africana, assim, de matriz africana, e é muito bonito de ver, assim, é uma preparação, esquentando os tambores, tem toda uma história, assim, e se tornou muito popular, pegou muito forte lá. E eles têm também... No carnaval, né, Sor? Tem o carnaval também de lá que eles se apresentam, né? Eu já ouvi falar sobre, não entendo muito, mas é um ritmo bem legal e bem chamativo. Tem figuras do carnaval parecido com os nossos, assim. Tem o Preto Velho, né? Tem a senhora, que eu não lembro do nome, que tem... E eles fazem repetem, assim, os gestos que me faz lembrar também dos ritmos nossos, né? Do Nordeste. E esse carnaval que eu ia comentar, esse que a Kimberly está comentando, que é assim, eles têm os tablados, né? Que é assim, eles passam um pouco mais de um mês, todas as noites, em vários bairros, e no centro, que é o lugar principal, eles têm os tablados, e ali tem várias apresentações, tem 3 ou 4 apresentações por noite, todo mês. Então, imagine, são muitos grupos, tem 4 ou 5 grupos que apresentam, e eles têm as murgas, tem parodistas, e tem vários outros. E tem os grupos lubolos, que aí apresentam esse ritmo mais africano. Tá? Mas tem também as murgas, eu vejo todo ano, eu vejo por internet quem ganhou o campeonato lá, eles têm todo um sistema organizado e tal, e é muito bonito, é uma experiência assim, de qualidade artística muito legal, tanto das murgas quanto dos grupos lubolos, é muito legal. Tem gente que vai para Montevidéu e nem sabe disso, isso que eu ia dizer, se forem em fevereiro, busquem um grupo de bairro, né, um tablado de grupo de bairro para ir assistir, porque é muito popular mesmo, não é aquela coisa só de um lugar que aparece. Diga aqui. Eu estava lendo, Sor, quando tinha lá na década de 70, esses candomblé, eles pegaram e tipo destruíram onde os negros se encontravam para tocar e tal, e foi isso que fez com que eles se miscigenassem assim por toda a cidade, entendeu? Daí toda a cidade era ocupada porque eles não tinham mais um lugar só para fazer, e aí foi isso que fez com que ele ficasse bem forte, né? É bem isso mesmo. A história nunca é bonita. Eu acho que é numa intensidade menor do que aconteceu no Brasil, mas teve igual, né? Eles tinham os conventichos, né? Chamavam, que eram os bairros sur, né? Onde eles moravam realmente ali. E aí teve aquela coisa era uma região mais central e veio o negócio, a coisa imobiliária lá e arrancou eles dali, né? E isso tiveram que se distribuir, e isso ajudou, na verdade, até a divulgar mesmo, é bem isso que tu disse, né? Mas é por motivos muito tristes também, né? O Uruguai embora o Uruguai seja sempre à frente de muita coisa, né? Foi o país antes da França a liberar divórcio, vários direitos civis e a questão do negro também, né? Foi bem antes do Brasil. Mas nunca foi uma coisa pacífica, né? Foi a América do Sul como a gente conhece, mas uma certa ilha, de certa forma, se for comparar relativamente, né? Relativamente para vocês terem ideia, o time do Uruguai era o melhor time do mundo dos anos 20, né? E 30, né?
e eles tinham o jogador Andrade, era da seleção, era negro, jogava, e para aquela época era muito estranho, né? Aquilo, no Rio, começava a se colocar alguns times, lugar para se jogar negros e tal, mas era fechadíssimo, né? Tinha até em Porto Alegre, tinha times de origem alemã que só entrava alemão, então tinham níveis de racismo maior ou menor, né? Que eram muito fortes. E o Uruguai faziam coisas que eram muito à frente do seu tempo, né? Embora a luta fosse igual, mas estava sempre um passo à frente na América do Sul, né? Então, por exemplo, isso, o jogador Andrade jogou dos anos 20 já na seleção uruguaia nos principais times já, né? Então, um pouquinho à frente, assim, sobre isso. Então, é legal de saber, né? Legal de saber. O senhor falou ali em futebol, né, sobre negro e Rio de Janeiro, lá o Fluminense, lá é o pó de arroz, porque os jogadores negros pintavam o rosto de branco para poder fazer parte da equipe. Né? Tem a história lá de Pelotas também, dos Canela Preta, né? Tinha toda uma rede de futebol, de negros se organizaram porque não podiam jogar junto com o resto, né? Então, teve sempre essa organização que era muito forte, só que é interessante ver que no Uruguai parece que as coisas andavam um pouco mais rápido em 20 anos, bota assim um cálculo, né? O Uruguai, por exemplo, pra você ter ideia, nesses anos 20, eles tinham o Manco Castro, que era um jogador que não tinha uma mão, mas isso mostrava um pouco que até essa coisa da inclusão, eles eram fortes sobre isso. O cara fez um gol na final da Copa de 30, um cara sem uma mão, que para a época, em vários países, o cara não ter algum segmento já era descartado, né, socialmente. O Uruguai tinha um modelo de inclusão diferente. E, assim, é uma coisa simples, né? Em 1880, mais ou menos, eles tiveram uma ideia simples de fazer uma educação pública para todos de verdade mesmo, né? Pedro Varela, que é um herói lá uruguaio, que pensou nisso, trouxe umas ideias da Europa, dizendo, aqui a gente tem que tratar todo mundo igual, vamos fazer uma educação igual para todos, mas igual mesmo, né? E no Brasil, até hoje, com o Lula, tentou fazer uma educação que atingisse uma parcela, né? Então, é um país que tem esses direitos civis bem avançados, inclusive com a questão do negro, embora não, né, aquilo que eu digo, não é sempre um mar de rosas, né, que a gente sabe felizmente. Mas, gente, se vocês puderem, vejam, vão lá atrás dessas histórias lá do Uruguai, e se forem para Montevidéu, vão buscar isso, né, tablados e chamadas. São duas coisas que são muito legais, vocês vão adorar. Muito bem, gente. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Professor, tira uma dúvida. Aquele aparelho ali é um elástico? Tá? Na hora da medição, aquela parte que, no caso, puxa o joelho ali, aquilo é descartado ou como é que procede esse equipamento aí? Não sei se você está me entendendo, professor. Não, entendi. É assim, o avaliador fica segurando, tá? Então, é uma força variável ali, né? Porque tu faz um movimento e a força vai mudando, né? Porque o elástico vai aumentando, né? A gente sabe que a força que aumenta ali, ela é não linear, ela vai aumentando porque ela tem as propriedades elásticas ali da carga. Então, é variável essa força, né? Só que tu consegue registrar isso durante o movimento. Não sei se tu viu lá, o bonequinho vai se movimentando, tu sabe o ângulo do joelho ou do quadril, tá? E sabe a força muscular que tu tá exercendo devido a esses dois sensores. Então, tu consegue ter toda a curva de força durante o movimento, tá? Ele é super rico por causa disso, né? E dali tu consegue calcular também velocidade, potência do movimento, né? Mas isso lembra que vai ser sempre dependente do quanto tu coloca de força também, o avaliador em si, quanto estica também se tu decidir esticar mais ou botar uma TeraBand mais grossa, vai ser mais força. Só que, de qualquer jeito, o sensor vai estar captando essa força. Não é algo que tu vai simplesmente chutar. Tu vai ter o registro todo do movimento, né? Valeu, pessoal. Obrigado. É muito legal de fazer, gente. Eu estou usando agora na minha mãe, que está com artrose no joelho, e é muito legal o equipamento. Ele é confortável até, assim, ele ajuda para quem não tem aparelho de musculação, né, e tal. Diga. Ali, quando tu falou das aranhas, assim como nós, né, nossa espécie tem padrões de caminhada diferentes. Entre elas também tinham, assim, padrões de caminhada diferentes. Eu não sei se vocês trabalharam sempre com a mesma espécie, eu não prestei atenção. E em questão do estudo também,
elas têm um tempo de sobrevida diferente, né? Eu não sei como é que vocês faziam. Não sei se chegou a falar. Sim, não falei. Era duas aranhas da mesma espécie com as dimensões muito parecidas, tá? Era desse tamanho, eu não lembro, tá? Mas era uma coisa assim. E não, mas era isso. O que acontece? A gente varia muito, né? O tipo de marcha em função da velocidade. Agora ela parece dependente da velocidade. Então elas mantinham o mesmo tipo de marcha quando assumiam as mesmas velocidades. Essa que é a questão. Para vocês terem ideia, por exemplo, quando elas iam mais rápido, elas usavam menos patas, né? Tinha algumas patas que não eram usadas, simplesmente. Das 8, elas usavam 4 para ser muito veloz. Aí os tempos de Será que contato não era uma maneira de economia? Sim, é o que a gente acha que é. A gente até mediu isso e realmente gasta menos e é mais interessante para situações mais rápidas, né? É mais, como é que se diz, reativo, digamos assim, menos tempo de contato no solo, né? No total, né? É por aí mesmo. Então tem, e ela varia em função da inclinação, agora que eles estão descobrindo, e em função da velocidade, que foi que a gente viu naquela série de estudos ali. Exatamente. Então, tipo de espécie, tamanho influencia também. Para a mesma velocidade, é a mesma coisa que nós pensar assim, ó, quando o pai caminhando com a criança, né? Quando tem um do lado do outro, a gente sabe que alguém tá fora da sua velocidade, né? Se o pai estiver andando na sua velocidade, a criança está quase que correndo. Se a criança estiver caminhando na sua velocidade, o pai está se arrastando ali. Então, isso é tamanho dependente, né? É o que a gente diz. Com as aranhas acontece igual. Se a aranha é muito maior, ela vai assumir marchas em maiores velocidades para uma caminhada dela, né? Do que, por exemplo, uma corrida dela. Ela tem corrida, por mais estranho que pareça. Só que a gente não consegue olhar de tão rápido que é. É engraçado de ver assim. Tem que ter uma câmera muito rápida. Essas, né, que a gente mediu, 100 fotos por segundo, imaginem, para conseguir captar o movimento dela, né? É isso aí, gente. E esse estudo deu também aquela mensagem sobre design geral, né, na biologia. Essa questão de o que nós pagamos de preço para nos tornar bípedes, né? Então, tem várias características. Por exemplo, a instabilidade, né? O bipedalismo nos permitiu ser mais móveis, né? Só que a gente paga um preço. Quando a gente alcança a idade mais velho, a gente se torna idoso, a gente paga um preço, né? Porque qualquer movimento é um desafio de equilíbrio, né? Uma sensação de queda, coisa que quadrúpedes não têm. O meu professor, que está muito velhinho, o professor Cavanha, quando eu encontrei ele pela última vez, em 2019, né, faz 2 anos, jantamos junto e tal, ele não está conseguindo quase caminhar. A primeira coisa que ele me disse, erramos no processo evolutivo. Nós deveríamos estar assim, ó, que nem o cachorrinho dele, que está velhinho também, mas não tem problema de equilíbrio, né? Eles, olha aqui, ó, nós erramos, esse bipedalismo não deu certo, olha aqui, isso aqui não é um inferno, né? E a gente só sabe disso quando começa a sentir falta, né? Quando começa a alcançar uma idade um pouco mais. Por falar nisso, em idades maiores, hoje é aniversário do professor Álvaro, mas eu não quis ligar nada com o envelhecimento, obviamente, né? É só uma coincidência o registro. Ai, ai, ai. Então, se vocês verem por aí nas redes, cumprimentem ele. 56 aninhos. Vai falar a idade, não posso falar a idade lá no grupo da Liga, senão ele vai se sentir constrangido. Ah, tá louco, imagina. O legal é que ele, muito em público, não pode reagir daquele jeito que a gente conhece que ele reage, né? Se é eu falando em reunião que não tá aberto, nada, ele manda a gente para aquele lugar rapidinho. Mas em público, assim, talvez ele se segure, né? Talvez. Feito então, pessoal. Vamos deixar por aí o nosso aluno. Vocês têm notícia aí do Henrique? Não. Acho que ele chegou, só. Não chegou? Não vi. Bom que... Tem 2 Henriques, eu tinha visto um Henrique. Tem um um Henrique, Henrique. mas não era ele. Esse Monteiro, não. É Henrique Leal. Não tá aí, gente. Então, hoje acabamos a aula mais cedo. Não vou começar aqui a catar coisas, senão a gente vai perder muito tempo. Eu vou encerrar aqui a gravação até.